Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia, Rogério Lima. Bom dia, Jorge. Chegou chegando? Cheguei chegando. É um prazer estar aqui pela primeira vez na Rádio Litoral. Bom dia, Jailson. Bom dia. É um privilégio e um prazer poder fazer parte da família Litoral, né? Rádio Litoral. Sem Grande dúvida. abraço. Tamo junto. Oficialmente candidato pelo PV a disputar a cadeira de descascador de abacaxi no Guarujá. Olha, Jorge, graças a Deus, domingo acabou dando tudo certo, onde foi nossa convenção. Foi lá na Câmara, né? Foi na Câmara Municipal, mas começou um pouco tumultuada, Jorge. Eu passei lá na frente na hora que o pessoal tava chegando. Então, você passou na hora que a gente estava tentando entrar na Câmara Municipal. Para quem não sabe, nós marcamos a convenção às 10 horas da manhã e o término dela seria meio-dia. Chegando lá às 10 horas da manhã, não abriram a Câmara para nós. Eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo preocupado. Falei, será que eu já estou incomodando tanto? Será que é por conta de eu não ter aceitado nenhuma coligação? Ou fui caçado? Ou por críticas em alguns programas que a gente andou nessa pré-candidatura, andei criticando a Câmara Municipal e pedindo 100% da renovação dos vereadores. Quem libera? Então, eu tenho que ser justo. Ao chegar lá, o Gilberto Benzi passou para me dar um abraço e também se deparou com a Câmara fechada e ficou indignado. Na mesma hora, ligou para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara ficou louco da vida, falou, como isso? Não é possível? Tá? E aí, eu tenho que ser justo aqui, eles se movimentaram o mundo para poder abrir a Câmara. Demorou, porque teve que vir outros funcionários. Mas não é assim coisa de momento, já era pré-agendado, né? Tudo, não. Você tem que mandar um ofício, você tem que fazer um ofício à Justiça Eleitoral. É um trâmite burocrático. Se todos os partidos quiserem usar para fazer convenção lá, pode usar. É fazer uma agenda, né? Você faz uma agenda. Inclusive, quando eu fui lá solicitar, foi dessa maneira. Eu queria até fazer no sábado, eu já tinha gente. Certo. Aí tinha vaga no domingo, eu fiz o meu pré-agendamento. Foi deferida a minha visita lá e a minha autorização para fazer a convenção. Acontece, me parece que um funcionário acabou passando mal, então quero acreditar que não foi boicote. Vamos deixar nas hipóteses. Exatamente. Né? Então, mas de toda maneira, nós abrimos a nossa convenção na rua. Nós começamos... Na hora que eu passei, vocês já estavam na frente da escadaria ali da Isso, da a gente abriu a nossa convenção e aí quando chegou o chaveiro, que aí abriu a porta lá da Câmara, nós subimos e terminamos e fizemos o encerramento da nossa convenção com o maior sucesso, com todos os pré-candidatos. Lógico que teve muita gente que acabou indo embora, porque acaba desmotivando, né? Domingo, mas né? nem por isso... deixou de ser uma festa glamurosa, uma festa com uma riqueza. Festa da democracia. Uma festa da democracia e uma riqueza de pessoas e personalidades. Lá nós anunciamos o nosso candidato a vice-prefeito, que vai ser o professor Oscar. Opa! Professor Oscar, que todo mundo sabe, é professor da rede municipal, ele é professor do Dom Domênico, tem muitos anos de Guarujá, professor da faculdade, e com esse carinho que a gente vem empregando a nossa pré-candidatura e agora nós vamos iniciar a nossa candidatura, é com essa preocupação que a gente quer lidar com o funcionário público e com a educação da nossa cidade, porque a educação é a base de tudo, né, Jorge? Sem dúvida. Rogério Lima, como político da nossa cidade, enfrentando aí pedidos de votos na atual situação política que a gente enfrenta, né? A gente, que eu digo, é o dia a dia. Quem mexe com política sabe que política está incutido na vida da pessoa diariamente. Quem não se envolve com política fica alheio a muitos problemas e a muitas soluções dos problemas. Como é que você encara a atual situação do político, principalmente na nossa cidade, quando sai à rua para pedir a princípio apoio e a partir de agora pedindo o voto? Então, Jair, essa é uma grande dúvida para a população, porque quando você fala de política, todo mundo fala para você, eu não gosto de política. E não é verdade. O nosso subconsciente diz que a gente não gosta de política, porque na verdade nós não gostamos do político. O político brasileiro faz que a juventude, que faz que a classe trabalhadora, que faz que nós todos, lutadores, comerciantes, não nos interessemos por política. E é esse tipo de política que tem que acabar. Porque o político não presta, a política presta. A política em todos os setores da sociedade, ela funciona. Na tua empresa você precisa ter a política da boa vizinhança, você tem que ter a política da cordialidade. Então política é uma palavra
pura, é uma palavra que é um exercício da nossa democracia de direitos e deveres. Não só direitos, deveres também. Que só o político não entende essa palavra. Então, quando a proposta do PV, quando eu assumi a presidência do PV e a gente começou a trabalhar em torno disso, nós montamos essa ideia, conversamos com a direção do PV e pedimos autorização, que só seguiríamos esse projeto se eles nos autorizássemos a que não colocasse políticos da cidade. Nós não queríamos construir uma chapa com um vereador, com um prefeito ou ex-prefeito, nada. Nós queríamos uma chapa de comerciantes, de empresários, de engenheiros, de médicos, e assim nós o fizemos. Hoje o nosso diretório é composto de pessoas ecléticas, arquitetos, engenheiros, professores, médicos, que fazem parte hoje da construção, da nova construção do Guarujá, que é assim que nós vamos chamar, porque o PV entende que a classe política está esgotada. Chegou a hora de nós virarmos a página da classe política do Guarujá. Quando você encontra um político, Jailson, quando você encontra um político, Jorge, ele sempre fala para você, nós estamos trabalhando duro, nós estamos trabalhando demais. Então chegou a hora da gente dar férias para eles. Vamos dar férias para a classe política, vamos aposentá-los. Vamos colocar à frente da prefeitura pessoas que têm comprometimento, responsabilidade e experiência na parte administrativa. Porque a gestão pública, ela nada mais é do que a capacidade de você gerir e administrar uma empresa. Só que fazem a prefeitura uma maneira, um mecanismo para se enriquecer e prejudicar a nossa cidade. Nós temos aqui cidades vizinhas como Santos, Praia Grande. Vamos citar Praia Grande. Bastou um prefeito amar aquela cidade e transformou ela numa cidade ícone. Ela muito melhor, né? Muito melhor. Pra você lembrar de Praia Grande há 20 anos atrás, ninguém queria ir pra Praia Grande. Bertioga tá no mesmo ritmo? Bertioga eu também acredito que tá no prumo certo. E aí o Mourão vai lá e faz uma gestão maravilhosa, põe um sucessor, depois volta, sempre querendo melhorar. Santos não foi diferente. Beto Mansur começou com uma gestão boa, colocou o Papa, indicou o Papa mais quis superar o Beto Mansur e Paulo Alexandre acho que vem no mesmo caminho. Então, a diferença nossa para as nossas cidades vizinhas é que lá todo prefeito quer ser um quer ser melhor do que o outro. Aqui não. Aqui eles querem ser um pior do que o outro. Então, quem conseguem, né? E aí quem sofre com tudo isso é a nossa população. Até porque o político aqui, ele não se preocupa e não sabe qual é a colocação do Guarujá. Quando você fala Guarujá Vicente Carvalho, nós vivemos em duas cidades com polos diferentes. Uma tem um polo de comércio forte e um polo portuário forte. Nós temos um dos maiores portos da América Latina. E lá nós temos um potencial de turismo inexplorado e que também não é adequadamente usado. Quando você administra uma cidade e precisa pontuar e saber de onde está vindo essa arrecadação, que mais de 55% dessa arrecadação é de IPTU, então não é só de morador, é de veranista. Veranista é uma palavra diferente de turista. Porque o veranista ele tem a casa dele, então ele tem o apego a essa cidade, então ele também precisa da zeladoria, ele também precisa da iluminação na praia, ele precisa de segurança para que ele frequente a nossa cidade. Esse veranista vai aquecer o comércio da nossa cidade, porque ele vem mais do que o turista. Então, a arrecadação do turismo é baseada em quem? Em redes hoteleiras, ISS, que são no comércio, em restaurantes, em hotéis, enfim. O veranista também colabora com essa receita. Claro. Então, a gente precisa priorizar. Primeiro, nós temos uma cidade veranista, por quê? Porque ela é a maior arrecadadora do imposto. E segundo, nós temos uma cidade portuária. Esse porto traz quanto benefício e quanto malefício para a nossa cidade? Essa é a verdadeira avaliação. Então o prefeito precisa avaliar o seguinte: nós precisamos reduzir o ISS do comerciante, do prestador de serviço pequeno, e aumentar o ISS do porto. Aí você vai falar para mim, mas aumentar? Nós não vamos diminuir o trabalho no porto? Não, nós vamos diminuir o caminhão frequentando a nossa cidade e destruindo o Vicente de Carvalho inteiro. Por quê? Porque não foi nunca feito um plano viário para nossa cidade. Faz tempo, né? Então a gente precisa aumentar esse imposto para compensar a destruição que é feita. O caminhoneiro em si não tem culpa, quem tem culpa é a empresa que está faturando. E ela não quer dar essa contrapartida. Então a gente tem que fazer ela pagar. Você
Você cobra e o Poder Executivo executa, porque se a gente fica dependendo de convênios e acordo, todo prefeito que entra aqui chama Santos Brasil, dá uma maquiada na 14 bis e acha que tá tudo bom. Tá tudo bom não. O que eles faturam são bilhões e eles dão migalhas para o povo de Vicente de Carvalho. Mas você, assim, pelo entendimento das pessoas que são envolvidas politicamente na cidade, que procuram até tentar saber o que está acontecendo, a gente já tem acompanhado nas últimas 3 administrações, sendo que uma delas repetiu para mais 4 anos, que foi essa última que está para sair. O discurso é e quando entra os empresários, os grandes empresários como o Santos Brasil, por exemplo, acabam por continuar nos próximos 4 anos, no decorrer da primeira gestão, fazendo a mesma coisa que no último administrador. Será que nós estamos tão atados, tão presos a esse tipo de situação, que qual é o prefeito que pretende entrar para realmente acabar com isso? Sair das garras das grandes empresas e fazer isso que você acabou de citar. Como é que fazer? Qual é a solução? O que você acha? Então, Jorge, o que eu costumo dizer é o seguinte: chega na hora da eleição, a gente precisa avaliar o nosso candidato a prefeito como administrador, não como uma pessoa simpática. O povo brasileiro, ele é muito carente e por alguns anos a gente sempre se espelhou em nossos ídolos. E nós estamos com carência de ídolos, essa é a grande verdade. O nosso último ídolo, você é dessa geração, chama-se Ayrton Senna. Era um menino que dava alegria pra gente todos os domingos, tinha caráter, não participava de escândalo, não usava droga. Porque se a gente for hoje lembrar e querer comparar os nossos ídolos, começa pelo menino Neymar. É a nossa joia hoje no mundo, todo mundo conhece o Neymar, mas já está envolvido em escândalo de negociação, de compras e tal. Então, isso muito leva o brasileiro a avaliar o caráter das pessoas. Então, com essa falta de ídolo, o povo fica carente. E quando o povo fica carente, ele chega na hora da eleição, ele acaba votando na pessoa que melhor tratou ele, aquela que deu um sorriso, aquela que deu um abraço. Então, eles confundem um político carismático com um político competente, um político experiente. Nós temos que buscar um administrador para essa cidade. Administrador como? Por exemplo, eu tenho 30 anos de vida empresarial no Guarujá com a minha família. Nós temos rede de farmácia, já tive o construtor e temos uma administradora. Esse vai ser o currículo que eu preciso apresentar para a população saber se eu tenho capacidade ou não para poder administrar uma cidade. Os outros terão também que apresentar esses currículos. Acontece que chega no período eleitoral, eles procuram as pessoas que são mais agradáveis, e tá aí o resultado da última eleição, que se você for fazer uma analogia, a nossa prefeita Mariana Antonieta, ela vendeu uma proposta que ela era uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, que isso é obrigação de todo político. Começa por aí. Ser íntegro e honesto é obrigação. E eu até acredito, viu, Jorge, que a Antonieta seja uma pessoa do bem, uma pessoa séria, uma pessoa bem intencionada. Mas não é com boa intenção que a gente administra nada. Então, se você fizer uma analogia de que quando você vai viajar, você entra num avião, quem te recebe nesse avião é uma aeromoça. Ela te encaminha para você sentar e te serve durante o voo refrigerante, água, te pergunta o que ela quer. A aeromoça é a pessoa mais bem intencionada que tem dentro daquele avião. Ela te trata com amor, com carinho. Só que lá em cima, o piloto infartou e o copiloto morreu. Teve uma pane no avião. Adianta a aeromoça ter boa intenção? Ela não vai saber pilotar o avião. Então, o avião vai cair. E a Antonieta, na verdade, ela é a nossa aeromoça. Nós precisamos de um piloto nessa administração. E eu tenho certeza que o piloto está no PV, porque nós vamos ter oportunidade de mostrar todos os nossos projetos que o PV tem construído. A gente precisa, até o final do registro de candidatura, mostrar nosso plano de governo. Nós viemos meses trabalhando para todas as estratégias que nós precisamos montar para poder ter uma administração inesperada, que é o que o povo quer. A gente, só dessa maneira, vai conseguir reconstruir um Guarujá que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que foi a Pérola do Atlântico, que foi tão cobiçada na década de 60, 70, que era uma cidade glamurosa,
Eu costumo dizer que Guarujá era Beverly Hills do Brasil. Todo mundo queria vir para o Guarujá e grandes nomes que vocês tocam aqui na rádio tiveram essa oportunidade de conhecer o Guarujá. Então, você falou agora, tocou no assunto plano de governo, né, Jailson? A gente vive, a gente sempre em off, a gente sempre conversa. Plano de governo. Até onde alcança esse plano de governo em vontade do Partido Verde de mudar a situação da cidade, tendo em vista que o orçamento para o primeiro ano de mandato, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, ele já vai estar todo comprometido pela atual administração. E a gente sabe também que novembro e dezembro, esses 2 meses de transição de governo, pouca coisa pode se mudar porque já está dentro do orçamento. Até onde vai a vontade da mudança no primeiro ano em relação aos problemas que a cidade enfrenta de zeladoria, transporte, educação, merenda e vai embora. Até quando alcança isso? O que vai ter que ser modificado do discurso para a atitude, na opinião do Partido Verde? A gente precisa saber dividir essa pergunta, Jorge. A gente vive um orçamento imaginário. A gente faz uma previsão orçamentária que deve estar em torno de 1,5 bilhão. 1 bilhão e 300 mil. 1 milhão e 300. Mas isso não é verdadeiro. Porque é como você abrir uma loja. Você tem uma expectativa de venda. Você imagina que você vai vender 1 bilhão e 300. Só que durante o ano muita gente deixa de pagar. Como durante o ano muita gente deixa de entrar na loja. Só que isso é previsível, não é Você sabe que pode acontecer. Você sabe que vai acontecer porque é histórico. Todo ano deixam de pagar mais ou menos 20%. Então essa receita não pode ser trabalhada em cima de 1 bilhão e 300. Isso aí é uma parte contábil. Você só faz a contabilidade, previsão orçamentária. Nós temos que saber administrar e organizar esse orçamento em cima do que entra. Então qual é a nossa real receita? Quanto entrou no último ano? 900? Então é com 900 que a gente tem que começar a administrar. Não adianta a gente querer fazer dívida, que vai sobrar dívida. Porque essa administração diz que pegou muita dívida, mas também está deixando. Chama-se restos a pagar. Esse restos a pagar já está em torno de 1 bilhão. Então, toda administração que entrar vai passar a dívida de um para outro. Então, eles fazem propaganda de orçamento, propaganda de distribuição e depois não executam. Aí usam a desculpa que eu pensei que ia entrar, mas não entrou. Bom, de toda maneira, nós também temos créditos, Jorge, a receber. Tem muita gente que deve. Então, mesmo 1,5 bilhão que nós devemos, nós temos 1,5 bilhão de crédito. Então isso é uma compensação. Então vamos administrar com o que a gente tem. Ponto. A administração vai deixar essa última administração vai deixar para o próximo já como vai ser feita a distribuição. Só que ela só deixa a distribuição de renda em proporcionalidades de verba. Então, você só não pode remanejar essa verba. O que é para uma coisa, não ou tem uma porcentagem mínima que você vai na Câmara e busca esse remanejamento. Mas não vai ser assim que a gente vai administrar. Para você poder executar, primeira ação, que eu sempre disse, valorização do funcionário público. Como é que é isso? Hoje, nós temos lá por volta de 600 cargos de comissão. O promotor de justiça acho que reduziu isso, tirou uns 300. Tem essa impressão que foi feito, mas... eles maquiaram porque parece que eles criaram uns cargos maiores. Então a primeira coisa que tem que se fazer, reduzir esses cargos no máximo a 30% do que se tem. Para que a gente possa, de fato, ter uma economia de 2,5 milhão a 3 milhões por mês. Só de cargo em comissão. Por quê? A gente começando usando o funcionário público, a gente já está economizando. E você valorizando o funcionário público, ele entende que estão querendo consertar a casa. Porque você pega um cara de fora para tomar conta aqui da tua rádio. Ele acabou de chegar, você está aqui há anos na rádio. O cara chegou aqui querendo pôr banca, dizendo que entende de rádio. Não, filho. Eu tô aqui, eu sei qual é o problema da rádio. E lá na prefeitura não é diferente. Lá os funcionários sabem onde estão os problemas. Aí você põe um cara de fora, eles mesmos se boicotam. Eles boicotam a prefeitura. Então a gente precisa valorizar o funcionário público. Até porque hoje o mais interessado que a prefeitura não quebre
é o funcionário público, porque eles têm que manter ela sustentável para que pague o salário deles e a caixa de pecúnia, que hoje mudou o sistema de CLT para os funcionários. Então, com isso, o funcionário público hoje tem muito mais comprometimento. Então, a gente valorizando o funcionário público, que ele é, na verdade, um dos grandes... tem que se tirar o chapéu pro funcionário, porque as grandes coisas que acontecem na prefeitura com sucesso é devido a ele. Eu vou dar o exemplo aqui em Vicente de Carvalho, na biblioteca. Aqui nós temos uma biblioteca no centro de Vicente de Carvalho, administrada pelo professor Pedro, que faz aquilo com todo o coração, com o maior carinho, onde ele criou a Gibiteca, onde ele fez a inclusão dos livros de Braille, onde ele fez a horta comunitária, e essa biblioteca ele passou a ser modelo, onde já tem uma lá no Guarujá, e ele está criando essas bibliotecas desse formato dentro das escolas. Isso é trabalho de funcionário de carreira. Se você pegar a controladoria da prefeitura, é só feita de funcionário. Ela que controla toda a parte contábil, e ela teve nível de excelência em prestação de contas no estado de São Paulo. Sabe o que representa isso? Número 1 no Brasil, porque o estado de São Paulo é um país. Então, quando você passa a ter essa valorização do funcionário e você trabalhar com 30% desses cargos de comissão, que seria secretário, adjunto, diretor, você passa a ter uma economia de 2 a 3 milhões, isso significa quase 40 milhões por ano. Já apareceu dinheiro. Jorge. Jailton, se a gente conseguir reduzir essa despesa, chamar todos os fornecedores da prefeitura, porque todo mundo, na minha empresa, eu tenho que adequar. Eu tenho um prestador de serviço que faz manutenção de ar-condicionado. Lá nós temos mais de 40 ar-condicionados. Então a gente é obrigado, até pela vigilância, a você fazer periodicamente essa limpeza. E custava por volta de R$400 cada limpeza. Nós chamamos, nos reduzimos. Hoje nós estamos pagando 230 por aparelho. Então, melhorou, né? Ele também teve que se ajustar, porque ele ia perder cliente. Ele começou. Então, todo mundo se ajusta, né? Tempo de crise. Tempo de crise é tempo de aprendizado. Então, se a gente conseguir pegar, por exemplo, esse contrato que a empresa Terracom tem com a cidade, que para mim é um assalto a banco, mão para cabeça. Porque 70 milhões de contrato... São 70 milhões. Isso é um absurdo. Então nós temos que chamar e falar, olha, é o seguinte, o serviço A, B, C não está sendo executado, a captação não está sendo executada, então nós vamos tirar esse serviço. Você vai ficar só com a coleta, com o transbordo e com o aterro sanitário. E você vai executar esse serviço e no preço mais barato, senão vamos pôr para fora. É dessa maneira, você reduzindo os contratos. Estou dando como exemplo, tem também o contrato de monitoramento, contrato de merenda, que foi um escândalo, que é isso que me traz indignação com a Câmara Municipal, de não ter tomado nenhuma providência, pagando melancia a preço de ouro. Então, é esses tipos de contrato que a gente precisa rever, usar ele como no portal da transparência, tudo em pregão, e assim, dessa maneira eu tenho certeza que a gente vai reduzir muito a despesa da prefeitura, vai aumentar a receita, e aí sim vai sobrar para a gente construir um hospital, que é um projeto do PV, para a gente fazer um parque temático lá no Perequê, porque aquilo, se vocês lembram do terminal que existia no Perequê, está abandonado. Tá abandonado, Jailton. Aquele... O Pier? Lá no final do... Ah, não. Lembra que tinha o terminal? O mais recente é o Pier. Eles fizeram o Pier. Não sei de onde, não sei para onde. Inclusive, me parece que veio até um urbanista da Califórnia para estudar esse pier, né? Porque lá na Califórnia eles têm vários piers e nunca viram um tão pequeno. Então, como eles conseguiram fazer? Mas é explicar para ele que ali é só o começo. Inclusive, você falou do Perequê aí, a gente tem uma pergunta da Mércia Alexandre, que ela é do Perequê. Primeiro, eu queria agradecer ela a participação e tá sempre sintonizada na rádio. Primeiro, é engraçado, ela faz um desabafo. A Mércia é lá do Perequê? Isso, depois ela faz uma pergunta relativa ao desabafo que ela fez, né? Ela pergunta, primeiro o desabafo dela, né? A imagem de ruas esburacadas, lama, pavimentação irregular, esgoto a céu aberto, terreno baldio e entre outros, entristece moradores mais conscientizados e inferioriza a nossa cidade como atrativo turístico.
O bairro do Perequê é um dos exemplos. Um balneário de grandes possibilidades poderia oferecer melhores condições de vida aos moradores e servir de grande atrativo para o turismo, e está esquecido. O que fazer para elevar o padrão de vida nos bairros? Ela pergunta. É Mércia, né? Mércia. Um abraço, Mércia. Então, como eu estava dizendo, o Perequê a gente vai tentar implantar esse terminal, esse parque temático, porque lá tem água potável e esses parques. Você está falando lá no final do centro ecológico, né? Isso, no onde terminal antigamente ecológico. tinha um terminal. E tem o campo do Califórnia lá. Nós temos um projeto também de implantar um teleférico. No Guarujá antigamente tinha um teleférico. Nós queremos colocar um teleférico. Isso pra quem não sabe, tinha teleférico. Exatamente. Isso tudo vai fomentar o turismo da nossa cidade. Mas como ela falou dos bairros abandonados e tal, eu tenho 2 projetos. Um seria a construção de mini Sescs. Eu digo mini Sesc porque Guarujá é a única cidade da Baixada que não tem Sesc, né? Precisamos urgentemente dar uma área, porque o Sesc ele mesmo constrói. Você só precisa ceder. Nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém se preocupou com o bem-estar da população. Então, um dos nossos projetos é fazer um convênio com o Sesc para ele construir um Sesc. E o da prefeitura seria o quê? Construir mini Sescs aonde não tem. Onde tem centro comunitário, nós vamos equipar, reformar e abrir para a comunidade nos finais de semana. E à tarde. Por quê? Seu menino estuda à tarde, seu filho estuda à tarde, de manhã ele vai ter alguma coisa para fazer lá. Vai ter uma oficina, vai ter um momento cultural, vai ter esporte, lazer. Porque a gente precisa ocupar a mente da criança, tirar eles da rua, porque mente vazia é oficina do diabo, né, Jorge? Nós temos que ocupar. País de primeiro mundo investe na criança, no jovem, porque teremos homens e cidadãos de bem. Essa é a filosofia para construir um país forte. Então, a gente fazendo essas ações sociais, culturais e esportivas, nós já vamos estar cuidando também do lazer automaticamente. E nesses mini Sesc, os centros comunitários que vão estar abertos, vão poder as crianças ou a própria comunidade se apresentar, fazer sua apresentação, porque lá tem pessoal que vai dançar, tem até a terceira idade que vai ter aula de dança, para poder fazer uma apresentação no final de semana. Então nós vamos estar movimentando também a parte artística da nossa cidade e a parte cultural. Isso é um outro ponto. Agora, a parte de zeladoria, nós vamos contar, como eu falei para vocês, né, em aumento da arrecadação e enxugamento da máquina, que vai acabar sobrando. Mas não é só isso, não. Porque o principal causador desses buracos que a nossa cidade tem chama-se Sabesp. O presidente da Sabesp precisa ser preso, porque além de ter vazamento para tudo quanto é lado, falta de água que está acontecendo lá pro lado da enseada, já faz dias, ninguém toma providência. Aqui em Vicente de Carvalho já começaram as reclamações. Eles tratam a gente como lixo. Eles esburacam a cidade, vão lá fazer as ligações todas precárias, estoura aquilo ali, começa a dar vazamento, vem a chuva, a empreiteira que faz o serviço é uma empreiteira que faz o serviço de péssima qualidade. A chuva vem, leva tudo de volta, sobra para a prefeitura ter que arrumar. Então ela destrói a cidade, onera a cidade e ainda ganha para isso, né? Muito. E aí a prefeitura tem que ter mais de 100% de despesa, porque acaba sobrando para ela. E não tem uma contrapartida da Sabesp. O Hospital Santa Amaro é o único hospital que tem, agora criaram um novo aqui em Vicente Carvalho, mas por 30 anos nós ficamos só com um hospital nessa cidade, que é o Hospital Santa Amaro, está sucateado, tem uma dívida imensa com a Sabesp. A Sabesp não tem que cobrar água do Santa Amaro, a Sabesp não tem que cobrar água do CRPI. Tem algumas instituições que a Sabesp, a Eletro, isso é dever de cidadania, isso aí a empresa precisa dar contrapartida. Afinal de contas, o Hospital Santa Amaro, eu quero até aqui aproveitar e mandar um grande abraço para todos os funcionários do Hospital Santa Amaro, porque eles são verdadeiros heróis de estarem ali abertos, sucateados, sem ferramentas, sem equipamento, e eles tratam a gente com o que dá, com o que eles podem, com amor, com carinho, porque o trabalho deles não é fácil. A gente está ali, a gente está sempre ali apreensivo quando tem um parente, um amigo, um conhecido sofrendo, e eles estão ali para dar todo o apoio com o que eles têm. Nem sempre eles têm o material adequado para estar tratando dos nossos amigos e nossos familiares. Então, eu quero mandar um grande abraço e agradecer a todos os funcionários do Santo Amaro, e pode ter certeza que se o PV um dia chegar na administração, vai rever tudo isso
quanto ao Santo Amaro e quanto a esses problemas que a Mersa veio solicitar. Bom, você colocou, né, a visão do que é em matéria de zeladoria, mas aí eu vou insistir naquela observação que eu falei até então é desse jeito, a gente vai mudar isso. Aí quando começa o trabalho, todo ano é a mesma coisa, tem aqueles primeiros 100 dias, onde fazem que eu acho até que é pouco, em 100 dias ninguém resolve nenhuma unha dos problemas que ficaram, e aí começa-se a colocar aquela dúvida, será que dessa vez vão arrumar, dessa vez a Vila Zilda vai parar de ser o pior lugar em matéria de asfalto, quem vai na avenida principal até o final onde o ônibus faz a volta, que eu tive a oportunidade de ir, quase 30 anos daquele mesmo jeito. Quando uma administração começa, você sabe que tem que ter a Câmara junto, porque nenhum prefeito consegue fazer nada sem uma Câmara atuando junto com a Prefeitura, tendo em vista o que aconteceu nesses últimos 4 anos em São Vicente. Quem acompanha, o Billy praticamente ficou sozinho. Parece que foi até de propósito. Como é que o PV vai administrar isso? Então, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo... Não, eu sei que você não entende, eu tô falando, mas a população, grande parte dela que escolheu você, ela vai te cobrar isso, né? E qual é o papel do vereador? Justamente. O papel do vereador é fiscalizador. Então, se o Billy está tendo problema lá em São Vicente, é porque ele é mau gestor. Sem dúvida. Ele não tem competência para estar gerindo e para estar no cargo onde colocaram. Então a população, na verdade, cometeu um equívoco de ter colocado um incompetente lá. E a correção vai ser feita agora, segundo dizem, né? Exatamente. Acredito eu que esse Pedro Gouveia, que está disparado lá, que é parente do Márcio França, fizeram também de tudo para destruir São Vicente, para entregarem na mão dele. Essa que é a verdade. Literalmente tá isso é uma lixo, estratégia de marketing que eles usaram. Não vamos tirar o mérito do Márcio França, porque São Vicente foi a primeira cidade do Brasil, mas ninguém sabia. Depois que ele virou prefeito, ele tornou isso público, né? Porque ele fez grandes festas, ele alavancou São Vicente, colocou o teleférico. Então, ele tem seus méritos, sim. E hoje, São Vicente é conhecida no Brasil inteiro por essa grande festa, por fazer parte aqui do litoral paulista, onde as duas maiores cidades faladas no Brasil só eram Guarujá e Santos. E ele colocou ela no cenário nacional. Infelizmente, Guarujá, de alguns anos para cá, ela só está no cenário policial, só está com notícias tristes. É isso que nós temos que mudar, a cara dela. E eu acredito que, independente de ter um mínimo de vereadores lá na Câmara, os vereadores que se elegerem, eles vão ter que se adequar a uma nova administração. Como é isso? Se eles estão bem intencionados com a cidade, eles vão ver que a gente vai estar no caminho certo. Então eu não tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar em colocar o portal da transparência, a nossa administração, e eles vão estar lá analisando se está sendo feita corretamente ou não. Esse é o papel do vereador, é o papel de fiscalizar, que essa Câmara deixou muito a desejar. Entendeu, Jorge? Lógico. Por isso que eu critico, por isso que eu peço 100% da renovação da Câmara. Porque ela não fez o seu papel. Ela não fez. Sabe qual é o papel da Câmara hoje? É pedir vaga em creche, é pedir vaga na escola. E não é função de vereador. Isso não é função de vereador. Isso não vai acontecer. Porque se Deus quiser, eu vou montar um convênio com as igrejas da nossa cidade, porque para construir uma creche é muito caro. Então a gente não resolve esse problema. Agora, se a gente fizer convênios com a Igreja Católica, com a Espírita, com a Evangélica, com todas essas entidades de bem, e a gente faz um repasse, como já tem esse convênio, a gente só precisa ampliar, não vai faltar mais vaga em creche. E fica muito mais barato, Jorge. Sem dúvida. A estrutura já está pronta. Exatamente, porque as igrejas, ela tem um espaço ocioso, elas funcionam 2 vezes por semana, fica lá vazio. Então as igrejas que tem algum trabalho social, elas não ocupam esse, mas a maioria fica fechada. Então, ela já tem um local, ela já tem as pessoas, a gente faz um convênio, amplia esse convênio, acaba com o problema de vaga em creche. E aí não vai precisar mais da população ficar atrás de um vereador pedindo vaga em creche, tendo que se humilhar, que eu vejo que isso é constante, há mais de 20 anos que isso não acaba.
e a população fica refém deles e acaba fazendo uma moeda de troca para a eleição. Então isso vai acabar. O vereador vai começar a cumprir a função dele, que é fiscalizar o poder público, fiscalizar as licitações, as obras. Essa é a verdadeira a vontade que o PV tem, é administrar com harmonia. Mas, como a gente não tem nada a esconder e a dever, nós vamos fazer uma administração, se Deus quiser, transparente, e eles vão ter que estar antenados com a gente. Sem dúvida. Muito bem, agora 10 horas e 34 minutos, nós estamos sabendo aí que o Rogério Lima tem outros compromissos com a televisão. Até na sequência. Por isso a gente tinha 2 blocos, aí a gente achou melhor resumir, emendar num bloco só com o mesmo período de tempo. Mas não vai faltar oportunidade para ele voltar, que nós pretendemos implantar aqui o sistema de debates, né? A cada 2 candidatos, para que a gente possa realmente ter uma ideia, a população ter uma ideia do que pretende cada um efetivamente, caso seja o escolhido pela maioria da população. Fica à vontade, pode deixar contatos, pedir o apoio da população, e nós nos comprometemos em trazê-lo aqui mais uma vez, mais para frente, para que você possa demonstrar com mais tempo as propostas e debater com o outro candidato, mostrando para a população que realmente democracia e política tem que caminhar juntos. De verdade, né? De verdade. Eu que te agradeço, Jorge, Jailson, pela oportunidade, a família da Rádio Litoral Paulista. Obrigado pela sua oportunidade de estar aqui dando esse espaço democrático, que esse é o verdadeiro papel da imprensa, né? Passar todas as propostas dos futuros candidatos, porque ainda não é a hora de pedir voto, porque a ainda justiça ainda não permite, né? Nós estamos no processo de registro de candidatura, então a partir do dia 15, aí sim todas as candidaturas estarão homologadas, e aí sim poderemos estar pedindo voto no seu tempo adequado, como você falou nos debates, né? E deixamos claro que as palavras do Rogério são expressão de ideias e a vontade dele em relação ao que tem que melhorar na cidade. Exatamente. Não interpretem como pedido de voto. Exatamente. É uma intenção, a vontade dele do que ele quer para a cidade, tá bom? É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos os meus amigos aqui de Vicente de Carvalho, de Guarujá, que estão nos motivando e alavancando essa vontade que a gente tem pela cidade. O PV está aberto. Eu tenho uma página no Facebook, Rogério Lima. Nós vamos lá também fazer a nossa divulgação no período eleitoral. Gostaria muito que vocês acompanhassem a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado mais uma vez.